Boa tarde a todos, Inicialmente eu gostaria de agradecer, em nome do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco e em meu nome, o convite realizado pelo G36 para a participação em tão importante evento. E gostaria de fazer esse agradecimento em nome dos doutores Fábio Farias e da doutora Ana Freitas, por eles serem os gestores desse importante grupo de trabalho interinstitucional. Como todos sabem, hoje, dia 28 de abril, é o Dia Mundial, conforme data estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho, o Dia Nacional e também o Dia Estadual em memória às vítimas de acidente de trabalho e vítimas de doenças ocupacionais. E esse ano, várias das ações planejadas, várias das ações previstas, várias das ações realizadas no ano passado, que seriam repetidas no ano de 2020, não estão sendo realizadas por conta desse grave problema médico-sanitário que aflige, que ocorre no mundo inteiro, que é a questão do Covid-19. Temos escutado muito que temos que sair melhor dessa crise, temos que aprender com que o Covid, com que esse problema está trazendo para a nossa sociedade. Então, algo que eu espero que seja mantido no futuro é que a preocupação com a saúde dos trabalhadores, com a segurança dos trabalhadores e de uma forma geral, questões básicas como higiene pessoal, como a utilização de máscaras por aqueles que estão gripados, se torne uma rotina, até porque esses cuidados, uma preocupação com o meio ambiente do trabalho, com a saúde de uma forma geral das pessoas, são importantes para evitarem outros tipos de doença. Então, se existe algo que nós possamos aprender algo com esse momento histórico, para que continuemos nos preocupando cada vez mais com a necessidade de que toda e qualquer trabalhadora brasileira possa exercer as suas atividades sem risco, com a redução da possibilidade de adoecimento, de doenças ocupacionais ou mesmo de mortes nos ambientes de trabalho. Bem, fora a questão, o tema proposto diz respeito à atuação do Ministério Público do Trabalho na proteção da saúde das trabalhadoras e trabalhadores bancários do Covid-19. Mas considerando que isso será tema de uma próxima palestra e que a atuação do Ministério Público do Trabalho não se limita ao setor e temos certamente ouvintes de outras áreas de atuação, é importante mencionar antes de adentrar no tema um pouco da atuação do Ministério Público no combate à pandemia de uma forma geral. Quando aconteceu, logo no início da pandemia, ainda no início do mês de março desse ano, o Procurador-Geral do Trabalho determinou na Procuradoria-Geral do Trabalho que fosse feito um plano de ação nacional para a articulação com os órgãos federais para a discussão das medidas a serem adotadas para o combate da pandemia e orientou que todas as regionais fizessem o seu plano de ação, o seu plano de atuação para que em cada estado da federação o Ministério Público do Trabalho possa bem cumprir a sua missão constitucional de garantia da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e possa ajudar a todos os demais órgãos atuando de uma forma articulada, de uma forma planejada, com todos os demais interessados, órgãos, sindicatos, sociedade civil, tribunais, para que juntos possamos garantir que o Covid-19 ele tem um alcance menos letal, menos traumático e prejudicial do que aquilo que já está previsto pelas autoridades. Não se trata, infelizmente, de um problema menor, é algo seríssimo, é algo grave, e temos que todos estarmos juntos para podermos passar pelo Covid da forma menos traumática, menos turbulenta possível. Então, a partir dessa orientação do Procurador-Geral do Trabalho, a doutora Ana Carolina Ribeiro-Boim, que é chefe aqui na Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, convocou o Colégio de Procuradores e todos os procuradores do Estado de Pernambuco instituíram de forma democrática um plano de atuação para atuar em diversos segmentos econômicos de nossa sociedade. Dentre esses segmentos, eu gostaria de destacar o segmento dos supermercados, o segmento dos trabalhadores nas funerárias, os trabalhadores em transporte urbano, trabalhadores em bancos, trabalhadores do setor de saúde, trabalhadores que exercem suas atividades nos presídios, trabalhadores que trabalham com aplicativos de entrega, principalmente de comidas, dentre outros setores, onde foram instaurados, do setor de telemarketing, onde foram instaurados procedimentos promocionais,
onde o Ministério Público do Trabalho, através dos vários procuradores que atuam aqui, que atuam no estado de Pernambuco, encaminharam recomendações para as empresas que podem continuar exercendo as suas atividades, por exercerem atividades essenciais, conforme o decreto estabelecido pelo governo do estado de Pernambuco, para que essas empresas elas continuem com a prestação de serviços, mas respeitando alguns requisitos mínimos, como a possibilidade de teletrabalho sempre que possível, o afastamento dos trabalhadores idosos, gestantes e que fazem parte de outros grupos de risco, a adoção de todas as medidas de higiene necessárias para que esse trabalho, que pode continuar sendo realizado, ele seja realizado da forma mais protegida, mais segura possível, dentre outras questões. Fora isso, é importante sempre destacar que o Ministério Público do Trabalho ele nunca atua sozinho, ele sempre atua com parceiros, com outras instituições, e nessa questão da fiscalização das empresas que podem continuar exercendo suas atividades, nós temos contado com parceria da Superintendência do Trabalho, dos SEDES regionais, que tem feito um brilhante trabalho de fiscalização e até mostrando para as empresas, muitas vezes, complementando, agregando aquilo que o Ministério Público do Trabalho tem feito, que, de forma a orientar as empresas como elas devem continuar exercendo suas atividades em momento de Covid-19. Além disso, foi solicitado pelo Procurador-Geral do Trabalho que os procuradores do trabalho em todo o país fizessem um levantamento dos valores existentes depositados em contas judiciais a título de dano moral coletivo ou mesmo em acordos que foram feitos extrajudicialmente em termos de ajuste de conduta. Para que isso? Para que os valores que estivessem disponibilizados, onde se estivesse pensando em uma destinação, em qualquer forma de destinação, que esses valores fossem canalizados, fossem concentrados para encaminhamento para órgãos públicos, para entidades privadas, para a adoção para a compra de algum produto, ou a adoção de algum projeto social que tivesse relação com o atual momento que nós estamos vivendo. Considerando isso, hoje, em dados de hoje, 28 de abril, o Ministério Público do Trabalho já reverteu valor superior a 150 milhões de reais em todo o país para vários órgãos para o combate ao Covid-19. Aqui em Pernambuco, nós revertemos o valor aproximado de 2 milhões e 500 mil reais. Esse valor tem sido utilizado para a produção de testes pelo LICA, Laboratório do Governo do Estado, para detectar situações de Covid-19, para a compra de equipamento de proteção pelo Governo do Estado, pela Prefeitura do Recife, pela Prefeitura de Olinda, pela Prefeitura de Caruaru, pela Prefeitura de Ararapinas, de Petrolina, para a compra de camas, que o Hospital da Mulher do Recife está aumentando a sua capacidade, então foi revertido um valor para a compra de camas do Hospital da Mulher e até mesmo para que organizações não governamentais de reconhecimento do caráter social, de reconhecimento do valor por toda a sociedade pernambucana possam dar cestas básicas para aquelas pessoas mais necessitadas. Ontem, por exemplo, houve a reversão de valor necessário para a compra de mais de 1.000 cestas básicas com 61 itens que vai garantir a subsistência, que vai minimizar os danos, os prejuízos, vai minimizar o sofrimento de mais de 1.000 famílias. E nesse aspecto é sempre importante colocar que a grande maioria dos valores estava depositado em conta judicial. Então o Ministério Público do Trabalho fez um requerimento, fez um pedido através dos vários procuradores do país e sempre ocorreu a sensibilidade, sempre ocorreu o apoio, sempre ocorreu a boa vontade do Judiciário Trabalhista em reverter esses valores depositados, que em um momento anterior se pensava em utilização para outra finalidade, mas como nós estamos num momento de guerra, como tem sido bem falado por todos, tem ocorrido sempre a boa vontade, o bom senso do Poder Judiciário, que é importante sempre destacar o papel do juiz, o papel dos servidores que tem providenciado em todos os pedidos do Ministério Público do Trabalho uma rápida liberação desses valores para o combate ao Covid-19. O Ministério Público do Trabalho também tem atuado encaminhando notas técnicas para esses vários setores que eu citei antes, tem atuado fechando empresas que não podem funcionar porque não exercem atividades essenciais. Nós temos recebido denúncias, infelizmente, de empresas que devem estar fechadas,
mas continua exercendo as suas atividades, e temos contado inclusive com o apoio do DIRCOM de Recife, da Polícia Militar, que tem respondido às notificações do Ministério Público do Trabalho, comparecido em empresas que não podem funcionar ainda, que devem estar em quarentena, fechadas, fechando essas empresas, impossibilitando que elas continuem exercendo uma atividade econômica que hoje ainda é proibido pelo decreto do governo do estado de Pernambuco. Bem, em relação ao setor bancário, foi mais um setor onde foi instaurado um procedimento promocional de ofício e foi encaminhado uma notificação recomendatória para todos os principais bancos de varejo com atuação aqui no estado de Pernambuco, para que esses bancos eles adotem medidas mínimas de proteção à saúde de seus trabalhadores, como colocar o maior número possível de trabalhadores em teletrabalho, colocar álcool gel à disposição desses trabalhadores, organizar as filas externas, onde os clientes devem manter um mínimo de distância de 1 metro entre um cliente e outro, comunicar, aumentar os canais de utilização do banco via internet, do banco em casa, diminuir a quantidade de serviços prestados dentro do banco e colocar um maior número de serviços para que a população, esclarecer melhor a população, para que ela não se dirija ao banco apenas em casos excepcionais e tente resolver os seus problemas, as suas pendências bancárias da sua própria residência, fazendo com que a população não saia para a rua em desnecessidade, apenas em casos extremos, em casos necessários, e não coloque a própria população em risco e os bancários em risco também. Então, são várias medidas que foram encaminhadas, várias recomendações que foram encaminhadas pelo Ministério Público do Trabalho aos principais bancos de varejo, que eles façam limpezas mais rotineiras, que limitem a quantidade de pessoas dentro da agência e dentro dos canais de teleatendimento. E foi feita essa recomendação, e após essa recomendação, inclusive o Ministério Público do Trabalho procurou articular com o Sindicato dos Bancários, com a Federação Nacional dos Bancos, para verificar, tem cobrado respostas desses bancos e tem tentado, junto com outros órgãos, o governo do estado também, verificar por que tem acontecido em alguns bancos algumas situações de excesso de trabalhadores naqueles bancos. Foi realizada uma primeira reunião por videoconferência com a participação do Sindicato dos Bancários, da Federação Nacional dos Bancos, da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, onde se verificou, num primeiro momento, que o grande problema hoje do setor bancário diz respeito à Caixa Econômica Federal. Isso tem sido noticiado pela imprensa, os grupos de Zap têm recebido mensagens de filas na Caixa Econômica, de brigas até mesmo na porta das agências da Caixa Econômica, por conta da situação da grave situação econômica pela qual o país passa, com várias pessoas deixando de exercer atividade econômica, com várias pessoas deixando de receber o seu sustento. Na reunião com a Procuradoria-Geral do Estado, foi mencionado pelo representante estadual que não seria possível que tivéssemos guardas, policiais militares em todos os bancos para fazer o policiamento. E aí eu destaco, eu mesmo precisei ir a banco, fui uma vez, 2 vezes no Banco do Brasil próximo, e realmente ali não precisava, ali as filas estavam controladas, as pessoas estavam respeitando, as pessoas estavam distantes mais de 1 metro da outra, então não deveria ter um policial para organizar aquela fila. Mas a Procuradoria-Geral do Estado deixou claro que os policiais, a Polícia Militar deve estar sim atenta, deve ser sim colocada de prontidão pelos gerentes, principalmente da Caixa Econômica Federal, que é onde é público notório, onde nós temos percebido o maior problema, e para que a polícia esteja de prontidão para faça algum tipo de intervenção caso exista qualquer possibilidade, qualquer risco de violência física ou agressão a qualquer bancário, a qualquer pessoa da população que ajude também na organização dessas filas. Considerando que foi mencionado, o PROCON também participou da primeira reunião, e considerando o que foi mencionado, foi realizada uma segunda reunião com representantes específicos da Caixa Econômica Federal, e contamos de novo com a participação do PROCON, com o Sindicato dos Bancários, com representantes da Associação Municipalista de Pernambuco, e verificamos que o grande problema é que a Caixa não tem condições de atender a demanda que foi colocada para a Caixa atender. E isso não é nenhuma crítica à Caixa, é uma constatação.
do dia para a noite a Caixa passou a ter 34 milhões, de 34 a 35 milhões de novos correntistas. O Corona Voucher, né, e considerando a situação de penúria que grande parte da população brasileira, infelizmente, ainda vive, o Corona Voucher ele é a única fonte de renda de diversas pessoas. Os números falam em torno de 34 milhões de pessoas. E foi constatado que o principal problema da Caixa Econômica Federal ocorre porque tem ocorrido uma corrida das pessoas às agências bancárias para o recebimento de valores, muitas vezes nos dias inadequados. Né? Escutamos relatos de bancários que atenderam 80 pessoas em um determinado dia, e 70 pessoas foram informadas que deveriam voltar no outro dia, porque não é do dia daquelas pessoas receberem os valores. Então nós temos procurado, o Ministério Público do Trabalho tem procurado, né? Ontem o Ministério Público do Trabalho encaminhou uma notificação recomendatória, na reunião conversou com os prefeitos, com a MUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, e tem tentado, junto com toda a sociedade, é importante que todos participem para que ajudem a divulgar o calendário da Caixa. Porque não tem como se organizar filas de 300, 400 pessoas na porta da agência, sendo que muitas das vezes 350, 80, 90% daquelas pessoas não deveriam estar ali ainda. Então é importante que toda a população ajude. O Ministério Público do Trabalho tem cobrado da Caixa, tem conversado com a Caixa, tem articulado para que a Caixa tenha uma relação mais próxima do que já tinha com os municípios pernambucanos, com o governo do estado de Pernambuco, com a Polícia Militar. Mas precisamos tirar essas pessoas da rua. As pessoas devem ir ao banco, a Caixa também apenas em caso de extrema necessidade. Se espera também que a partir do momento que está sendo feito o cadastro do Corona Voucher e esse cadastro está se normalizando, as pessoas estão conseguindo esse cadastro, que as próximas parcelas, elas sejam feitas, sejam pagas diretamente no celular das pessoas, evitando que elas compareçam nos bancos, principalmente na Caixa Econômica Federal. Então, o que a gente pede a todos é que ajudem a divulgar esse calendário da Caixa. Não é uma propaganda da Caixa, é uma propaganda de um benefício que a Caixa tem pago e que, como é fácil entender, que ela não tinha estrutura para receber do dia para a noite 34 milhões de novos correntistas. Precisamos tirar esses correntistas das ruas, mas, claro, precisamos garantir que eles recebam, sim, o auxílio que está sendo pago pelo governo federal. Então é importante que esse calendário seja divulgado por todos os órgãos, pelos tribunais, pelo próprio Ministério Público do Trabalho, como já foi feito pela Associação Municipalista. Como eu disse antes, o Ministério Público encaminhou um ofício para os municípios, pedindo que os municípios ajudem a divulgar esse calendário, para que as pessoas só vão à Caixa no dia em que efetivamente elas tenham a receber algum valor. E paralelamente a isso, vamos continuar cobrando da Caixa, temos uma articulação direta com a Caixa, com todos os bancos, cobrando de todos que adotem as medidas necessárias para a proteção dos bancários, para a proteção das bancárias e para a população em geral. Para isso, para que o Ministério Público do Trabalho possa bem exercer a sua missão, contamos e precisamos também que a população faça denúncias de fatos que realmente aconteçam, que precisem da demanda do Ministério Público do Trabalho. Que empresas abertas que não exercem atividade essencial sejam denunciadas, que empresas que exercem atividades essenciais, mas que não estão garantindo o meio ambiente de trabalho, sejam denunciadas, para que nós possamos intervir e garantir para toda a população trabalhadora do estado de Pernambuco que ou não exerça uma atividade que não é necessária no momento, ou exerça uma atividade totalmente protegida. Para isso, eu coloco aqui o site do Ministério Público do Trabalho, que é o www.p de Procuradoria, R de Regional, T de Trabalho, 6, numeral 6.gov.br. Façam para que é o canal de denúncias, para que todo aquele se sinta responsável para bem ajudar o Ministério Público a poder exercer sua missão e garantir que o coronavírus, ajudar os vários órgãos que têm trabalhado nessa difícil missão, que essa crise sanitária epidemiológica passe o mais rápido possível. Que nós possamos voltar o quanto antes às nossas atividades normais. Que nós possamos voltar melhores do que éramos ontem, porque essa pandemia deve nos ensinar bastante. Fiquem em casa, protejam-se, tomem cuidado e vamos juntos vencer essa guerra contra o coronavírus.
Agradeço mais uma vez ao convite, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para eventual esclarecimento que pode ser formulado pelos canais de identificação desse importante congresso que marca mais uma vez essa importante causa na luta da prevenção da saúde e segurança das trabalhadoras e trabalhadores de nosso país. Muito obrigado.